Atenção! O episódio de hoje tem spoilers de Você Nunca Esteve Realmente Aqui. E vale também o aviso de gatilho. Este vídeo trata de temáticas sensíveis como suicídio e abuso doméstico. Poucos diretores hoje em dia trabalham a violência como a escocesa Lynne Ramsay, porque existem diferentes abordagens para se usar a violência em tela. Temos, por exemplo, aquela violência mais asséptica dos filmes de super-herói, em que golpes machucam, mas raramente fazem sangue escorrer. Já no outro extremo, temos a violência glorificada de cineastas como o Tarantino, que exploram as agressões de forma estilizada. Mas Ramsay não segue nenhuma dessas duas vertentes exatamente. Sua forma de explorar a violência é outra. Inclusive, já falei bastante disso em um vídeo que fiz sobre o mais famoso filme da diretora. Precisamos falar sobre o Kevin. Nesse longa, Ramsay preferiu não demonstrar as agressões explícitas, mas sim usar detalhes simbólicos que representavam violências psicológicas. E assim, ela explora quais seriam as razões que levaram ao ato final de violência cometido por Kevin. Pois bem, recentemente estreou aqui no Brasil o último filme de Ramsay, Você Nunca Esteve Realmente Aqui. E mais uma vez vemos a cineasta colocar a temática da violência no centro da trama. Só que aqui ela surpreende e muda sua abordagem sobre o assunto. Se em Precisamos Falar sobre o Kevin, Ramsay explora o que vem antes da violência física extrema, as causas da agressão, em seu novo filme ela pergunta o oposto. O que vem depois da violência? Quais são as consequências dela? Você Nunca Esteve Realmente Aqui conta a história de Joe, um assassino de aluguel contratado para resgatar a filha raptada de um político. A trama pode parecer a de um filme genérico de ação, desses que saem direto para DVD. Mas Ramsay pega essa história e a utiliza para explorar as complexidades de um protagonista que teve sua vida inteira ditada pela violência. E em vez de nos mostrar a adrenalina e a empolgação das lutas, Ramsay vai se focar muito mais nos ecos da violência. Isso já fica evidente pela maneira como a diretora escolhe filmar cenas violentas. Na maioria do tempo, Ramsay prefere esconder as agressões. Por exemplo, em uma das melhores sequências, a gente vê a ação pelas câmeras de segurança, mal enxergando Joe batendo nos caras. Logo depois, nesse trecho aqui, o filme corta para outro plano bem no momento do golpe. E a gente vai ver esses padrões se repetirem depois. Quando Joe atira nos homens que invadiram sua casa, não temos um plano sequer mostrando os caras levando os tiros. E mais tarde, quando Joe invade a casa do governador, Ramsay sequer vai nos mostrar as ações do protagonista. Ela já corta para os seguranças caídos no chão. E quando a diretora decide sim mostrar imagens mais violentas, é em cenas que se passam após os momentos de agressão. É por isso que as imagens mais graficamente fortes do filme são quase sempre as dos cadáveres que o Joe encontra. O que evidencia que Ramsay realmente quer impressionar o público não com cenas de luta, mas sim com imagens da repercussão da violência. Mas o longa não aborda apenas as consequências físicas da violência. Na verdade, predomina muito mais a maneira como o filme fala das sequelas psicológicas causadas por episódios de violência. E o maior exemplo disso na trama é o Joe. Por mais que o roteiro não entre em muitos detalhes sobre o passado do protagonista, fica claro como o personagem passou por experiências traumatizantes ao longo da vida. A violência doméstica na infância, os horrores da guerra, os casos chocantes trabalhando no FBI, todas essas experiências afetaram Joe para sempre, e a montagem do filme sempre nos mostra apenas o mínimo necessário desses episódios, com rápidos flashbacks. Isso não serve apenas para manter o mistério sobre o passado de Joe. Com essa montagem, o filme emula a nossa tendência a suprimir aquelas memórias mais dolorosas, quando tentamos forçá-las a cair no esquecimento para parar de sofrer. Ou seja, mais uma vez a Ramsay esconde a violência para se focar mais no que vem depois dela. Em especial, ela vai explorar como o trauma psicológico molda uma pessoa e como as sequelas podem se manifestar de maneiras imprevisíveis. Por exemplo, a gente poderia pensar que o Joe tentaria ser o mais diferente possível do pai que tanto o agrediu na infância. Mas, surpreendentemente, o filme nos mostra que, na verdade, o Joe acaba reproduzindo certos comportamentos do pai. É muito simbólico, por exemplo, que ele escolha usar um martelo como sua arma principal, exatamente o objeto que o pai dele usava em seus episódios de agressão doméstica.
E até mesmo em momentos de descanso, a gente vê o Joe reproduzir o hábito do pai de cobrir o rosto com uma toalha. Além disso, tem a relação entre os traumas de Joe e suas tendências suicidas. O filme nos mostra, por exemplo, que Joe envolvia a cabeça num plástico para abafar o som dos pais brigando. E mais tarde, esse gesto vai passar por uma mutação, deixando de ser um mecanismo de defesa para se transformar em um ato de autoviolência. Todos esses comportamentos já demonstram a complexidade do Joe como personagem, mas seus traumas vão causar reações ainda mais surpreendentes em 2 momentos-chave do filme. O primeiro é quando ele chega em casa, encontra a mãe morta e depois confronta um dos assassinos. E o que é que o público já condicionado por filmes de ação espera que aconteça agora? Que o Joe execute uma vingança dolorosa, cheia de fúria. Afinal, ele acaba de passar por mais uma experiência traumatizante. Mas o que ele realmente faz é completamente inesperado. Ele não só conversa calmamente com o assassino, como depois deita ao lado dele e canta uma canção com o cara, como quem quer confortá-lo em seus últimos minutos de vida. E o segundo momento vem no ato final do filme. Depois de descobrir que o governador raptou Nina, Joe se prepara, invade a mansão do político, mata seus guardas e descobre que Nina já matou o governador. E se a gente esperava um momento de celebração por conta da derrota do vilão, mais uma vez o Joe nos pega desprevenidos. Agora ele desaba. Ele começa a se despir, a chorar, a se lamentar. Só que por mais que essa reação pareça estranha, a gente ainda consegue entender por que o Joe age assim. Esse é o choro de um homem que chegou no seu limite, porque Joe agora se sente um fracasso. Afinal, ele falhou em proteger todo mundo. A menina assassinada por conta de um chocolate, o grupo de moças encontradas mortas num container, seu amigo, seu colega de trabalho, sua mãe, a Nina. E agora, quando ele achava que finalmente seria capaz de prevalecer como um herói, ele tem esse momento tirado de suas mãos. E por isso ele vai dizer... Essas 2 reações então podem ir completamente contra as nossas expectativas. Mas essa é justamente a intenção de Ramsay. Ela quer refletir sobre como os traumas causados pela violência podem se manifestar de maneiras extremamente complexas. Ela quer falar sobre como nem todas as feridas psicológicas vão cicatrizar da forma como a gente espera. E se tudo isso não bastasse, Ramsay ainda por cima cria um subtexto sobre outro efeito da violência: a perda da inocência. E ela faz isso usando uma espécie de rima visual. Repara como em diferentes momentos a cineasta filma somente os pés de personagens específicos. Os donos desses pés têm algo em comum. Eles são justamente os personagens que perderam a inocência por conta da violência. Seja uma menina que descobriu cedo demais como até mesmo uma barra de chocolate pode servir de motivo para ela ser assassinada, seja a idosa boazinha que foi punida com a morte mesmo sem ter feito nada, seja a criança que teve sua infância roubada ao ser abusada por adultos, ou até mesmo o menino que descobriu a crueldade do mundo dentro da própria casa. Não é à toa então que Você Nunca Esteve Realmente Aqui tem sido tão elogiado. Lynne Ramsay pegou uma trama básica de ação, mas subverteu todas as expectativas que o público poderia ter sobre como deve ser uma história de violência. E nesse processo, ela deu vida a personagens ricamente desenvolvidos, criou cenas visualmente belíssimas e nos fez refletir sobre as complexidades do trauma. E isso tudo só dá vontade de ver o que a cineasta vai fazer a seguir com o seu próximo filme. Só que Ramsay é famosa por ser uma das diretoras menos prolíficas de hoje, tendo lançado apenas 3 filmes nos últimos 16 anos. Mas não tem problema. Se for para ela continuar nos surpreendendo com a sua visão poética sobre até mesmo os mais sombrios dos temas, vale a pena sim a gente esperar alguns anos. Galera, muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E muito obrigado a quem é apoiador da nossa campanha no Apoia-se.
São essas pessoas que ajudam a financiar o nosso trabalho e nos permitem continuar lançando um vídeo por semana aqui no Entreplanos. E se você tem interesse em se tornar um apoiador do Entreplanos também, você pode escolher com quantos reais você contribui uma vez por mês. Seja R$5, R$10 por mês, enfim, fica a seu critério. E como recompensa você vai ganhar acesso a conteúdos exclusivos que eu produzo só para os nossos apoiadores. Coisas como recomendações de filme, tem um grupo fechado no Facebook pra gente trocar uma ideia, tem live fechado para os apoiadores e tem também o nosso Cineclube Entreplanos, no qual uma vez por mês a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. É muita coisa bacana que a gente está produzindo só para os nossos apoiadores, então se você tem interesse em ter acesso a esses conteúdos exclusivos e de quebra ajudar a gente a financiar o nosso trabalho, você pode conferir a nossa campanha do Apoia-se clicando no link que está aqui embaixo na descrição. Lembrando também que se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entreplanos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.